no meu coração a conversar com um irmão, né, em que por muito tempo congregou conosco. E por devido de mudança de trabalho precisou se ausentar e está em outras localidades, sendo atendido por outro pastor. Mas me veio um sentimento no coração, né? E esse irmão sempre fala comigo, conversamos. E eu nunca entrei nos assuntos como entrei desta vez. Porque muitas pessoas, por não entender o que nós entendemos, então lançam sombras sobre nós. E eu não me incomodo com isso, de maneira nenhuma, eu não me incomodo com isso. Sabem, não é do meu feitio me incomodar. E não o fiz por estar incomodado com isso, fiz por um sentimento no coração. E as pessoas que fazem parte há muitos anos conosco, sabem o cuidado que nós temos tido para com a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes, não estamos aqui tampouco para ser levados para um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. Um fala para cá, nós vamos para lá. Vocês sabem que eu não atuo desta forma. Sempre procurei estar firme na rocha. E quando nos posicionamos por algo, porque realmente a palavra diz aquilo. E não podemos nos acovardar quando a palavra nos fala uma coisa, onde ela diz, olha, na mensagem onde eu penso que os pentecostais falharam, nós entendemos que a era pentecostal é a sétima era, a era de Laodiceia. E vai ter pessoas que você não vai conseguir provar para ele que a era de Laodiceia terminou. Você vai falar, mas não adianta, vai entrar no ouvido, vai sair de outro. Você pode pegar mensagem, mas mensagem mostrar. O profeta dizendo, a era pentecostal já acabou. Não tem. Aí ele vai querer pegar mensagem para combater com você, mensagem com mensagem. E isso não vai levar a lugar algum. A revelação é compartilhada àquele que quer, aquele que subiu, porque ela só é dada àquele a quem ele apraz a fazer. Aprove Deus, aquele que ele elegeu desde a fundação do mundo. Não é por estudo humano, não é por carisma, que você vai trazer a revelação, o entendimento às pessoas. Por ser bonzinho ou por ser ruim, não. Você vai trazer a revelação para as pessoas, você pode ler. Não faz muito, vocês vão lembrar disso. Eu falei, refalei, e falamos, ali no livro das eras, as 7 eras, o profeta dizendo, vai ter certas pessoas que ele vai ler a verdade todos os dias da sua vida, mas não vai ver, não vai enxergar. Ele vai poder ler todos os dias, aqui ele não vai ver, não vai enxergar. Vocês lembram disso? Tanto os irmãos que estão através da internet, como os que estão aqui presentes, sabem disso. Você pode estar lendo ali, mas não vai ver, os olhos vão estar fechados para aquilo. Né? Então vai ter todo tipo de desculpa. Porque o profeta não disse isso, mas está escrito. Se está escrito, vamos ir pelo que está escrito. Vou dar um exemplo aqui. Essa escritura que eu acabei de ler aqui, diz assim, olha, assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Jesus falou sobre isso aqui, Lucas registrou. Agora o profeta vem em 64, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 189, diz que o reino de Deus está em você. Por quê? Porque essas coisas já aconteceram. Já não está mais perto. O reino de Deus já não está mais perto de você. Então você tem que entender. Quando você lê a Bíblia, você vai entender. Ela já não está mais perto. O reino de Deus está em você. Amém? Porque quando você se une com a palavra, você e a palavra se tornam um. E o profeta diz que o céu consiste da palavra. Se a palavra está em você, o reino de Deus está em você. Está aqui na mensagem dos últimos dias, parágrafo 189. Vocês podem anotar e ir lá ler. Eu não estou acrescentando. Ele diz, o reino de Deus está dentro de você. Você vai encontrar nas mensagens anteriores a 63,
Ele falando que o reino de Deus estaria próximo, olha, com o profeta Jesus falando isso e tal. Mas quando se cumpre ali, 63 em diante, você vai ver que agora já não é mais algo perto, é algo consumado. Por isso que na descida do anjo forte ele fala o quê? O tempo não é mais. Então agora cabe a transformação nossa, a mudança deste corpo físico. Cabe a mudança. Aí o inimigo, para tentar confundir as pessoas, vai dizer assim, mas se eles falam que Jesus já veio, o que nós estamos fazendo? Então nós ficou. Eles não entendem que há um processo aí. Há um processo que está desenrolando nesta vinda do Senhor. Há um processo. Por isso que o profeta diz que o arrebatamento é para ir, não para casar. O arrebatamento é para ir, a ceia, a festa, celebrar algo que já aconteceu aqui. Estão me entendendo? E as pessoas confundem tudo, colocam tudo numa coisa só, e tem que acontecer em um momento só, e não é assim. Não tem que acontecer tudo em um momento só. Tem o seu tempo determinado para que a coisa fique confirmada. Então, irmãos, quando se não entende, aí se camufla na palavra. Eles não compreendem. Aí fica ali, se alimentando de uma era passada, se alimentando dos ritos passados, se alimentando de pregação de uma era passada. Isso é sério, irmão. Quando você leva para o igrejismo, leva para a religiosidade, você leva para a denominação, você leva para grupos, tudo isso é Laodiceia. E você mostra na palavra, não é assim. O que fica nítido? Laodiceia. Rica sou, de nada tenho falta. E o que Deus disse? Não sabe que está nu, cega, desgraçada. E é pior ainda, porque uma pessoa pode estar nua, cega, e você fala, ela vai lá e se cobre, mas e quando ela está doida? Não sabe ainda, não sabe. Está fora da sua mente. Você prova pela palavra, mas ele está fora da sua mente. E não sabes. Está a condição da era de Laodiceia. Estão esperando a coisa se cumprir quando a coisa já se cumpriu. Mas não consegue, a mente finita do ser humano não consegue acompanhar a revelação de Deus. Mas seria apenas alguns que obteria isso. Não é algo de mim, não é algo especial meu, isso é eleição divina. E quando você obtém isso, cabe você se posicionar por isso. Deve se posicionar por isso, pela verdade, pela palavra, e não ficar com medo. O medo não traz nenhum benefício para você. Medo de errar, eu tenho medo de errar, mas como medo de errar? Se a revelação vem para nos elevar, como nós falamos, né, o fim de semana, a mensagem do sétimo anjo, onde concluiria toda a revelação, ele foi o primeiro a ser visto no topo da montanha. E o topo da montanha é a pedra da coroa, a era da coroa, a era do entardecer, a era da águia. O profeta nos fala sobre isso. Não tem outro mensageiro além disso, porque é o próprio Cristo aí. Como acabamos de ouvir o louvor, sua palavra está acima de tudo. A Bíblia nos fala de uma história de amor, de Rebeca seguindo o mensageiro Eliezer. O mensageiro Eliezer entrega a Rebeca, diz ali, ó, o teu marido. Então Eliezer sai de cena, e cabe a quem? A Rebeca se unir com Isaac. Vocês estão me entendendo? Então, um paralelismo. O profeta foi o primeiro a ser visto no topo, a era do topo, a era da coroa. E a partir dele, então a mensagem dele nos introduz aí.
Não é que estamos em uma outra era, necessitando de um outro mensageiro, necessitando de um outro profeta. Não é isso. Porque a revelação dos 7 monges concluiria toda coisa e nos introduziria aí na era da pedra da coroa. Então aí, se nós entendermos isto, nós vamos ter entendido muita coisa. Se entender isso, vamos entender muita coisa. Então, não cabe mais nós ficarmos na confusão religiosa. Um estica para cá, outro estica para lá, outro estica para cá. Não. Aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará. Nós precisamos entender isso. Aperfeiçoará. Se você entendeu isso, subiu aqui em cima, fique quietinho aí, tome sua posição. Como a esposa do cordeiro. Espera aí. Então veja só. O profeta nos falando dessa mensagem, Deus, identificando-se por suas características, ele vem aqui e nos diz aqui, ó, sobre Abraão. Isso é um paralelismo. São Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, seria na vinda do Filho do Homem. As características. Para você se posicionar, você precisa de ver essas características de Deus. Então vamos aqui, olha, que o profeta diz assim, e se Abraão, ele não titubeou na fé, ele diz, e você vê, nós, os filhos de Abraão, estamos identificados com a palavra de Deus como uma promessa, amém? E nossa característica nos identifica que nós realmente cremos nela? Aí uma pergunta. Se nós não titubeamos na revelação, as nossas características então prova que realmente nós cremos nela? Ou apenas estamos incertos? Não, ele não veio. Não, ele não veio. Não, ele veio. Não, não, ele não veio. Mas peraí. Vou ficar meio aqui no meio, em cima do muro, né? Tem muito desse jeito. Dizendo que está numa era além, vivenciando uma era passada. E você, vê? E nós, os filhos de Abraão, estamos identificados com a palavra de Deus como uma promessa? E nossa característica nos identifica que nós realmente cremos nela? Ou apenas estamos incertos, pulando daqui para ali, para cá, e adivinhando, e vacilando, no tocante a ela? Então, nós não somos cristãos. O profeta diz, então, nós não somos cristãos. Estamos apenas fingindo acreditar. Isso é forte, irmão, mas é uma realidade. Então estamos fingindo acreditar. E então nós não somos cristãos, estamos apenas fingindo acreditar. Mas quando realmente nos firmamos nessa promessa, pisamos firmes ali e permanecemos com ela. Amém? Abraão fez isto. Abraão fez. Agora descobrimos um dia, ele viu 3 homens vindo caminhando. E a Bíblia diz aqui, foi no calor do dia, deve ter sido ao meio-dia. Esses homens se aproximaram e conversaram com ele. Nós entendemos que 2 deles foram a Sodoma. Quem foi esses 2 que foram para Sodoma? Hoje, não hoje, né? Mas um tempo atrás aí, quando o profeta disse, Billy Graham e Oral Roberts. Está escrito na mensagem. Foram porque ele não teria estômago para ir pregar. Ele disse, eu não teria estômago para lidar com Sodoma. Mas aí você pega aí. Ele diz, nós entendemos que 2 deles foram a Sodoma. Eu creio que falamos sobre isso outra noite. Um deles ficou com ele. Amém. Observe, este homem que ele chamou, que ficou com ele, o que o homem fez? Ele foi identificado por sua característica, que ele era Elohim. Aí agora vamos aqui, a pergunta,
profeta diz que era uma das características dele, foi discernir o pensamento de Sara, de trás da tenda. Amém? Está na mensagem. Ele diz, aí vem um fundo clamando fundo. Onde o profeta vem do discernimento e diz, você é de tal cidade. Você não está orando aqui por você. E o profeta virava as costas e discernia a coisa. Porque ele estava fazendo isso, um espetáculo público. Era um espetáculo para se aparecer, para ganhar mais almas. Estava identificando a própria presença de Elohim novamente na tenda com Abraão. E ele diz, o Abraão eleito, Elohim ficou com o eleito, a semente real de Abraão. Se nós dissermos que cremos na mensagem e não olhamos essas características, nós nunca cremos na mensagem. Nós apenas fingimos crer. Mas nós realmente não cremos. Porque não vemos as características. Não vemos as coisas se cumprindo diante de nossos olhos. Ele foi identificado por sua característica, que ele era Elohim. Elohim, a primeira palavra na Bíblia, no princípio, Deus. Agora, qualquer um de vocês estudiosos sabe que a palavra Deus aqui significa, em hebraico, Elohim, que quer dizer o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente, o Autoexistente. Não precisa de ajuda de ninguém, não precisa de interpretação de ninguém, faz a sua própria interpretação. Ele é o Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Ele é Deus. Ali estava ele. Abraão agora, esse patriarca que se firmava na palavra, olhou para esse companheiro, e enquanto esse companheiro estava lá de costas para a tenda, ele perguntou, onde está sua esposa Sara? Respondeu, ela está na tenda de atrás de ti. Declarou, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Sara riu. E ele estava falando com Abraão, contou-lhe o que Sara havia falado na tenda atrás dele. Agora, em Gênesis, você lerá isso. Nós descobrimos que Abraão, depois que este homem se identificou, onde está? Onde está? Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz, a palavra de Deus é mais penetrante e mais poderosa do que uma espada de dois gumes, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ele sabia que este era o homem. Ele sabia que não havia profetas na terra a não ser ele. E, portanto, a palavra do Senhor tinha vindo a ele. Ele era o profeta. E aqui a palavra vem ao profeta. A mesma coisa como João Batista. Não houve profeta por 400 anos. Talvez o velho doutor Davis esteja sentado aqui nesta noite. O velho pregador missionário batista que me batizou na fé, ele costumava discutir comigo. Ele disse, Billy, você é apenas uma criança agora, você tem que me ouvir. E eu respondi, tudo bem, irmão Davis, estou ouvindo. Ele afirmou, veja, João não foi batizado. Então ele estava batizando, mas não havia sido batizado. Ninguém era digno de batizá-lo. Esta é uma boa teologia batista. E aqui vem Jesus e disse então, João se opôs, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim, e ele concluiu, deixe por agora. Ele afirmou, e então quando o batizou, prosseguiu. Veja você, então Jesus batizou João, e quando ele saiu da água, os céus se abriram, e ele viu Deus na forma de uma pomba, descendo sobre ele, dizendo, este é meu filho amado, em quem tenho o prazer de habitar. Mas não discordando do Dr. Davis, mas ele estava errado. Veja, João era o profeta, a palavra sempre vem ao profeta. Então, se a palavra se fez carne, ela tinha que vir ao profeta, de qualquer modo. Porque ele estava testificando da palavra, e sua própria característica o identificou. Aqui vem a palavra. Agora, o que aconteceu?
Assim que ele ficou diante de Jesus, João se opôs. Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus afirmou: deixa por agora. Convém que assim façamos, parênteses aqui, obedeçamos, para cumprir toda a Escritura, toda a justiça. João era o profeta, ele era a palavra, ele era o sacrifício, e ele estava se preparando para entrar em seu ministério terreno, e o sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado. E João batizou, porque ele sabia, deixa por agora. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O sacrifício tinha que ser lavado antes de ser apresentado, e assim João o batizou. Não foi Jesus batizando João, João batizou Jesus. Deixe por agora. Observe, aqui estava Abraão, e ele tinha a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a ele, ele era o profeta, e agora aqui vem a palavra. Ele o chamou de Abraão, não Abrão. Poucos dias antes seu nome era Abrão, agora é Abraão. Sua esposa era Saraí, e agora é Sara. Não Saraí, mas Sara. Não Abrão, mas Abraão. Abraão. E este nome se identificou quando disse Abraão. Ó, que coisa. Abraão respondeu: Elohim. Ali está a palavra e o profeta, juntos. Os dois personagens identificados. Elohim interrogou: onde está a sua esposa Sara? Respondeu: ela está na tenda atrás de ti. Então o milagre foi realizado. Elohim, Abraão o chamou o Deus todo-suficiente, todo-poderoso, Deus onipotente. Jesus disse, quando ele esteve na terra, ele fez a mesma coisa que Elohim fez. Isso identificou sua característica como Deus. Ele discerniu o coração da mulher do poço de Samaria. Mesmo Deus, demonstrando sua característica. Isso identificou sua característica como Deus. E ele disse, antes, nos últimos dias, na vinda do Filho do Homem, quando ele estiver sendo revelado, este cenário se repetirá, aleluia, como foi em Sodoma. Elohim entre o seu povo, o Deus Todo-Poderoso. Isto é o que a Escritura diz, Elohim entre as pessoas. E aí, como que a pessoa vai me provar que isso não se cumpriu? Tem argumento. Isso está aberto. Elohim entre as pessoas. Por 40 anos ele tem nos batizado com o Espírito Santo. Elohim, Deus. E a igreja, olhe, Abraão viu um sinal, outro chamado, um sinal, um chamado, um chamado, um sinal, esperando o filho prometido, mas o último sinal que ele viu, a última aparição, a última visita de Deus antes do filho prometido entrar em cena, foi Elohim em carne humana. Então o filho prometido vem. Porque o filho prometido terá um trono para se assentar. E esse trono não estará sendo assentado por William Marion Branham. Não é ele. Elohim nunca foi ele. Amém? Devemos ter isto bem nítido, bem claro diante de nós. Porque senão transgredimos a palavra. E aí, onde o profeta diz, aí onde é difícil as pessoas entenderem isso. Por isso, não veio, não veio, porque não consegue entender a manifestação. Então, quando falamos de Elohim, nós estamos falando de William Branham. Não é o William Branham o Elohim. Agora, em quem Elohim operou?
Por isso ele diz: eu sou apenas um, de quando ele se aproxima, pode usar. Por isso que a promessa dos últimos dias seria a manifestação. Se manifestaria em alguém. Não seria ele o próprio, senão a manifestação. Estão me entendendo? Não pode haver dúvida nisso. Então o filho prometido vem. E a semente de Abraão está esperando o filho prometido. Aleluia! Que esperando o filho prometido? A semente de Abraão está esperando o filho prometido como? Lembra da mensagem? Casamento e divórcio. Tem que haver um ato aí, para que ele possa colocar a sua semente aí, para que o filho palavra possa ser produzido. E a semente de Abraão está esperando o filho prometido. Ah, aí a pessoa não entende o que é isso. Aí onde que está a confusão? Eles não conseguem compreender. Pergunto: Sara esperava o menino chegar lá na tenda? Abraão esperava o menino chegar lá na tenda? Não, o menino precisou ser preparado. O menino precisou passar pelo processo da concepção. E o filho palavra hoje tem que passar pelo processo da concepção. Estão entendendo? Parece que eu estou avançando um pouquinho mais na coisa. Cada culto vai dando um pedacinho. Por quê? A semente real de Abraão está aqui. E a semente de Abraão está esperando o filho prometido, Jesus Cristo. E eles viram sinais, o derramamento do Espírito Santo, falando em línguas, cura divina e assim por diante. Mas quando o Filho do Homem estiver sendo revelado, Elohim retornará à semente real de Abraão e mostrará a mesma coisa que ele mostrou naquele dia. Amém. Elohim, como ele era, porque será a característica de Deus. Aqui na mensagem, estou lendo. Não estou inventando da minha ideia. Agora, 82. Se Cristo era Deus, ainda um pouco o mundo não me verás mais. Todavia vós me vereis, pois estarei convosco, até mesmo em vós, até a consumação, o fim. As obras que eu faço também fareis. Jesus disse isso em Lucas capítulo 17, tudo bem. Quando cremos e vemos esses últimos dias, esse cenário deve ocorrer novamente. Portanto, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente se identificado pelos profetas, nos últimos dias, tem se identificado pela ressurreição de seu Filho, dando à igreja a mesma característica que ele tinha, fazendo Hebreus 13:8 exatamente correto. Nenhuma pena pode ser tirada disso. São penas de águia. Elas ficam firmes, porque são pássaros celestiais. E eles os alimentam com comida de águia. Agora, notamos que, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de diversas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, levantando-o dentre os mortos, e aqui ele está entre nós, depois de 2000 anos, o mesmo Jesus, não um dos profetas, Jesus, aleluia, o ressurreto Filho de Deus. Jesus disse, um dia, ele declarou, uma geração má e adúltera busca um sinal e eles receberão um sinal. Uma geração perversa e adúltera, quando o mundo foi mais perverso, ou mais adúltero e pervertido do que é agora, como foi nos dias de Jonas, como Jonas esteve no ventre de baleia por 3 dias e 3 noites, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, uma geração perversa e adúltera receberia um sinal.
Que tipo de sinal? O sinal da ressurreição. E nós temos hoje, depois de 2000 anos, ele ainda está vivo. Ele está entre nós, hoje à noite. O mesmo ontem, hoje, eternamente, identificando-se pelas características de Deus, manifestando a palavra neste dia, como ele prometeu fazer. Amém. Não consegue compreender que ele está aqui. Esperam ele lá. Está lá. Aí está a palavra. Agora, você crerá num sinal? É uma pergunta que ele faz. Agora, você crerá num sinal? É a próxima coisa nos últimos dias. Sua identificação por seu filho. Notem, Deus falou a Moisés diversas vezes. Em Deuteronômio 18:15 diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Agora observe, esta é a palavra, isso foi Deus, não foi Moisés. Como Moisés sabia disso, ele era um homem, mas Deus falando através de Moisés disse isso. Você crê nisso? Muito bem. Observe Jesus. Observe como suas características identificavam esta palavra prometida como verdadeira. Ele certamente o fez. Ele foi identificado por esta característica que Moisés disse que ele teria. Muitos deles, como hoje, querem ver algum grande líder. Este é o doutor PH, fulano de tal, e ele se formou em Hartford University. Ou ele saiu de algum grande lugar em alguma parte assim. Isso não é uma identificação de Deus. Não. Nada a ver com isso. A palavra é o que identifica Deus. Vem. Jesus não era um estudioso, nem era um sacerdote, nem era um rabino para o mundo. Ele era um renegado para o mundo. Mas Deus estava confirmando sua palavra através dele, a qual o fez Emanuel. Esta era a sua identificação. Agora, em Jesus, encontramos isto exatamente, o que Deus disse diversas vezes por intermédio de Moisés, o que ele faria. Agora observe, quando ele encontrou Pedro, como nós dramatizamos aqui outra noite, quando ele encontrou Pedro e disse a Pedro qual era o seu nome, esse sinal identificou suas declarações messiânicas a Pedro, pois a palavra havia dito: o Senhor vosso Deus levantará um profeta. E Pedro se levantou, o qual era Simão ainda, vindo até onde ele estava, e Jesus olhou para ele e disse: o teu nome é Simão, e tu és o filho de Jonas. Isso identificou o caráter de Cristo como aquela palavra que Moisés prometeu. Pedro reconheceu que esse sinal identificava Jesus como Messias. Deus estava em Cristo. A unção dos últimos dias para Natanael, lembre-se, ele revelou a Simão seu nome. Agora observe, para Natanael, ele contou o que ele tinha feito. Você estava debaixo da árvore quando te vi. E isto o identificou como Messias. Ele respondeu: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele foi identificado pela característica da palavra prometida de que ele seria o Messias. O Senhor vosso Deus levantará um profeta. A pequena mulher no poço, ele disse o que ela era, e isso o identificou como esse Messias prometido. Vê? Seu caráter, suas características, era a palavra sendo identificada. Suas características estavam mostrando que a palavra era Deus. Então Deus estava sendo identificado em Cristo. Como que ele se identificaria andando no meio do povo se ele não operasse essas características? O povo acha que ele virá batendo asa na nuvem, vai descer aqui, vai ficar andando no meio do povo, dizendo: oi, seu nome é tal, oi, seu nome é aqui, bom, você está fazendo... Não, ele já fez isso. A manifestação dele é para isso, para demonstrar ele no meio dos seus filhos. Vocês estão entendendo, irmãos? A pequena mulher no poço, ele disse o que ela era, e isso o identificou como esse Messias prometido. Vê? Seu caráter, suas características,
Era a palavra sendo identificada. Suas características estavam mostrando que a palavra era Deus. Então Deus estava sendo identificado em Cristo. Agora observe isto. Note, ele foi identificado a Pedro ao chamar o seu nome. Ele foi identificado a Natanael dizendo-lhe o que ele fizera. Ele foi identificado diante da mulher dizendo o que ela era. E quem ele era, e o que ele fez, e o que ela era. Ele identificou suas características messiânicas, que era para ser a característica do Messias. Agora eu venho aqui, irmãos, eu estou lendo aqui, me veio aqui, em minha mente. Isso foi manifestado no profeta, essa característica, amém? Ele discernia, primeira puxada, segunda puxada. Deus andando em carne humana aqui, demonstrando a sua própria presença. Mas quando ele abriu a palavra, se afastaram dele. Não puderam crer. O que aconteceu lá na primeira vinda, na segunda vinda também. Por isso que ele disse que a terceira puxada seria algo escondidinho, secreto. Só para o eleito. Só para o eleito veria isso. Ninguém mais veria. Estão me entendendo? Então nunca pense que a multidão vai ver isso. A multidão não vai enxergar. A multidão não vai ver. Aquela multidão que estava seguindo ele ali, pelos sinais, onde ele estava, tinha comida, tinha cura, tinha tudo. No ministério do profeta foi dessa mesma forma. E depois, no fim dos seus dias, ele olhou e disse: como estão meus amigos? Cadê aqueles que estavam ali? Que montavam as campanhas? Ninguém queria ter mais nada a ver com ele. Da mesma forma aconteceu no mistério de Jesus. Agora Jesus vai vir nos céus, batendo asa com seus anjos, vai descer aqui para manifestar para as pessoas. É isso que falta, o amadurecimento. Por isso que o profeta diz que você, a semente, o trigo, tem que permanecer tempo suficiente na presença do filho, para que ela possa ser amadurecida. Para que possa entender como que se dá essas coisas, como que é o processo. Irmãos, me veio também aqui, um pouco mais antes, eu não quis falar, às vezes a gente falando dessas coisas, o pastor falar de novo, a mesma coisa, não tem novidade, irmãos. Tudo que nós precisamos está aqui. Se nós repetir apenas o que foi dito pelo sétimo anjo, nós estamos seguros, é ficar de trás da palavra, isso é o suficiente. Se ele se agradar e nos abrir mais o quadro para nós, mostrar umas pepitas a mais, amém. Porque eu li isso, né? Porque foi esses dias, não sei se foi aqui no culto, não lembro. Ele disse: com o que temos, acho que foi no estudo que eu estava fazendo. Disse: com o que temos agora não podemos subir. Ele disse isso, o profeta pregou isso. Antes da abertura dos selos, eles não temos tido fé nem para a cura divina. Com o que temos agora não podemos subir. Agora eu pergunto: isso é para hoje? Irmão, se o que o profeta nos abriu, o sétimo anjo revelou os selos para nós, nos trouxe tudo, nos mostrando todas as coisas, se não servir para você subir, então tem que vir outro anjo. Então o sétimo anjo não veio. Vocês estão me entendendo? Então, precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Não pode divagar, titubear nisso. Não podemos. Porque se você não conhecer, as pessoas vão pegar a mensagem lá: o profeta mandando você voltar para a sua igreja. Da igreja da denominação, ficar lá de trás do teu pastor. Fique de trás do teu pastor se ele for um homem de Deus. Mas se ele está fora da palavra, o que tu vai ficar de trás? A tua obrigação é para com a tua alma.
Você ficar de trás ali, de um homem completamente fora da palavra, o que vai acontecer? Você só está selando teu testemunho. Cego e no cego, ambos vão cair no buraco. Por isso, quando nós ouvimos a palavra, se aquilo te chamou, se aquilo mexeu na sua estrutura, opa, peraí, tem algo aí. Eu tenho que bater minhas asas. Deus vem, abre a tua revelação, mostra que você tem asa para voar. Aí ele diz, que bem fará. Ele falando ele falou um tipo de passarinho, né? Ele disse, você pode dar um alpiste melhor, a melhor semente para o teu pássaro se você mantém ele na jaula, enjaulado. Que bem faria. Você dá uma melhor ração para ele, mas não deixar ele voar, ganhar as altitudes, ganhar as alturas, segurar ali, porque o sistema ele quer segurar. Você tem que ficar aqui de trás, você tem que ficar aqui. Se você sair daqui, a morte vai seguir você. Não, meu irmão, Deus te abençoe. Pastor, olha, eu não concordo com isso, eu não vejo assim, eu não tenho me sentido bem aqui, porque essas coisas que estão pregando para mim não servem. Deus te abençoe, meu irmão. Isso não vai mudar o meu posicionamento. Muda meu posicionamento se você vir aqui mostrar pela mensagem. Pastor, peraí, mas a mensagem está dizendo ao contrário. Então aí eu mudo, ou senão você tem que buscar quem prega a palavra totalitária. A palavra na sua totalidade. Porque se você mostra e não quer seguir, então... Agora, observe isso, note. Ele foi identificado a Pedro ao chamar seu nome. Ele foi identificado a Natanael dizendo-lhe o que ele fizera. Ele foi identificado diante da mulher dizendo o que ela era. Quem ele era, e o que ele fez, e o que ela era. Ele identificou sua característica messiânica, que era para ser a característica do Messias. Veja, a pequena mulher dizer a mesma coisa. Senhor, percebe que tu és um profeta. Nós não tivemos um profeta por centenas de anos, tivemos muita igreja, muita confusão, diferença denominacional. Mas não temos tido um profeta há centenas de anos. Sabemos que quando o Messias vier, isto é o que irá identificá-lo. Ele assegurou, eu o sou, eu que falo contigo. Nada incerto nisso. Eu sou. Isso o identificou. Identificação. Você só poderá se posicionar se você se identificar. Não conseguimos avançar muito, mas viemos até o parágrafo 90. Nós vamos neste momento orarmos ao Senhor, convidar aqui o irmão Renato para dirigir-nos nossa oração, orar junto com cada um de nós. Você que está aí através da internet, junte-se a nós neste momento, orando uns pelos outros. Esta é a forma de ganharmos, né? É a chave da vitória. Amém? Vamos todos orar juntos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez em estarmos aqui, Senhor Deus, reunidos para buscarmos a Tua face, glorificarmos e exaltarmos o Teu santo e poderoso nome. Eu lhe peço, Senhor Deus, que perdoe os nossos pecados, nossas faltas, nossos erros que temos cometido em pensamento, em palavras e em obras. Ó Deus santo e poderoso, possa a Tua graça e misericórdia nos alcançar, Senhor Deus, e nos conduzir, meu Pai, e nos despertar, ó Senhor Deus, a nossa posição. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ó meu Pai santo e poderoso, abra nosso entendimento, Senhor Deus, para reconhecermos, Senhor Deus, e recebermos esta revelação pura em nossas almas, Senhor Deus, para que esta palavra, Senhor Deus, encarnada em nós,
produza, Senhor Deus, tudo aquilo para o qual o Senhor a tem enviado. Ó Deus Santo e Poderoso, porque não é pelo arrazoamento, não é pelo intelecto, Senhor Deus, mas é pela revelação dada pelo Espírito Santo, Senhor Deus, que esta palavra, Senhor Deus, se materializará em nossas vidas. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu lhe peço, meu Pai, que abençoe os teus filhos, Senhor Deus, que não puderam estar aqui nesta noite, Senhor Deus. O Senhor sabe o motivo de cada um, Senhor Deus. O Senhor sabe aonde é que o inimigo os tem aprisionado, onde é, Senhor Deus, que eles têm tido necessidade, Senhor Deus. Posso o teu Espírito Santo nesta noite, Senhor Deus, conduzi-los, Senhor Deus, e dar-lhes a força que eles necessitam, Senhor Deus, para poder estarem, Senhor Deus, na posição ao qual o Senhor os tem chamado. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu lhe peço, Senhor Deus, as tuas bênçãos para os teus filhos. Amém e amém. Santo é o teu nome, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por sempre nos falar, Deus bendito, de uma forma especial, abrindo nosso entendimento, os nossos corações, e que, ó Pai, neste momento de intercessão, juntamente com os teus filhos, intercedemos, ó Pai, pelos desejos, necessidades, por cada pedido aqui colocado na tua presença. Como ministro teu, ó Pai, eu rogo a tua bênção sobre todos os teus filhos, aqueles que estão conectados conosco através da internet também, suas necessidades, seus anseios, ó Deus bendito. Nós sabemos que antes de pedir algo a Ti, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes o que nós necessitamos, mas mesmo assim, ó Pai, a Ti agrada como um filho na sua insuficiência. Ele entende que ele é insuficiente, então ele busca aquele que é o todo suficiente para sanar nossas insuficiências, e este é Tu, ó Pai. Por isso intercedemos na Tua presença, viemos, ó Pai, com gratidão em nossos corações, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, e por tudo que Tu has de fazer. Continue, ó Pai, nos falando de uma forma especial, sempre, através do Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos ensinar, nos ademoestar e nos guiar, ó Pai. Possas curar o enfermo, libertar o cativo, ó Pai, principalmente abrir o entendimento daqueles que estão predestinados a isto. Ajuda-nos, ó Pai, possamos reconhecer cada dia mais e mais nossa posição frente à revelação da palavra do dia em que nós estamos vivendo. Obrigado, Deus bendito, por tudo. Te agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Santo é o Teu nome, ó Pai. Nós vamos aqui agora, neste momento, agradecer, comunicar presenças dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. Para nós sempre é uma honra ter cada um de vocês conosco. Ajuda, né? Nos mantém aquecidos, né? A palavra diz que é isso que as ovelhas fazem em tempos de calor, em tempos de frio, em tempos de problemas, dificuldades, é aquecendo-nos uns aos outros, através do companheirismo da palavra. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, né? Nossa irmã Carmelita, irmão José dos Santos, de Jandira, São Paulo, irmão Jailson, Paraíba, irmã Keren Apuque, Tangará da Serra, Mato Grosso, irmã Maria Lúcia, de Jandira, São Paulo, irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes, irmão Dilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, irmão Romeu Weisman, Ariquemes, irmã Beatriz Ribeiro, Ariquemes, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmão Marlúcio dos Santos, Veloaquenar, Alto Paraíso, irmã Luziane Nunes, Piauí, Maria José, Alto Paraíso, irmão Letácio Júnior, Maceió, Alagoas, né? Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados e não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor já estaremos despedidos. Deus os abençoe. Sábado, se assim o Senhor nos permitir,
estaremos aqui para seguir alimentar nossas almas com a palavra do Senhor. Estações mudam, nova vida nasce, mostrando sinais de ressurreição. A semente da fé adormecida em tua alma está agora chegando a perfeição. Os desafios que enfrentas não podem ser comparados com a glória que Deus vê em ti. Pois tu guardaste a fé, não seguiste a um estranho, mas crestes no enviado. Vencedor, vencedor, tu lutaste como anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem. Epístolas vivas, lidas por homens, prisioneiros de Cristo. Tu mantens esse mistério tão precioso em teu coração. Está agora tornando-se real. Não mais palavras em uma página, mas uma realidade viva, Deus expressado em ti. Pois tu sabes quem tu és, triunfarás sobre as trevas, triunfarás acima do medo. Vencedor, vencedor, tu lutaste com o anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem. E quando caminhas, tua vida reflete as escrituras.
Sabemos que o mistério de Deus é Cristo em ti. E quando falares, fale com revelação. Apocalipse 18 ao 11 é quem tu és, vencedor, vencedor. Não deixe o inimigo vir e te mover do teu lugar. Vencedor, vencedor. Tua vida reflete as Escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo. Vencedor, vencedor. Tu lutaste com o anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor. Tua vida reflete as Escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem, hoje eternamente. Que foi ontem, hoje eternamente. Deus